Bom dia, queridos e amigos que estão sintonizados no Facebook da Comunidade Cristã El Shaddai, nesta manhã de domingo, dia 28 de junho de 2020, ainda no período da quarentena. Por isso estamos fazendo essa transmissão online do culto da igreja local. Bem-vindo a todos, que a paz do Senhor esteja guardando os vossos corações em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, agradecemos ao Senhor que nos tem dado força, alegria e ânimo para continuar dia após dia e poder permitir que este culto seja realizado e transmitido através das redes sociais. É uma alegria cultuar ao Senhor, ainda que de forma não presencial, mas continuamos fazendo com a mesma fé, com o mesmo ardor do nosso coração. Por isso, nesta hora, queremos abrir este tempo com a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33. Aqui diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse, ou recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Estou lendo esse texto nessa manhã, porque ao longo desta semana, como outras, nós temos visto e ouvido acerca de muitas incertezas sobre a situação econômica do país, a situação econômica das famílias, daqueles que estão desempregados ou que estão com as portas do seu negócio fechadas, paralisados, né? Também temos visto o nível de insegurança, de incerteza quanto à condução das ações dentro dessa pandemia. Uma hora flexibiliza, abre um pouco, depois retrocede. Não, agora vamos abrir este segmento, vamos voltar a um certo nível de normalidade. E quando isso começa, os níveis de infecção e das pessoas, né, pela Covid-19, e também os níveis de internação, né, de pessoas com sintomas mais graves começam a voltar a crescer. Então é uma situação que parece que agora vai, mas não vai e retrocede. Então a gente vê em tudo isso um nível de insegurança, de incerteza e de insatisfação que predomina na sociedade, tanto no povo, como nos empresários, como nas autoridades, que obviamente gostariam que as coisas fossem bem diferentes do que elas são. E as perspectivas são confusas, não se sabe exatamente quando as coisas vão mudar, quando voltaremos a uma normalidade, se vamos ter aulas ainda presenciais nesses próximos meses ou não. Então, há um nível de insegurança, de incerteza no meio da sociedade de modo geral. Eu li esses versos de Romanos 11, para mostrar que em Deus não existe isso. Existe uma profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento de Deus, que é fonte de orientação, fonte para todo aquele que busca, fonte de recursos de entendimento para todo aquele que crê. E não somente esse texto, mas em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o autor da carta aos Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se veem. Observe que a palavra de Deus está dizendo
que através da fé, não como um salto no escuro, não como uma atitude, vamos ver a sorte que dá. Eu tenho sorte, vamos fazer assim porque vai dar certo. Não no achismo. Fé está baseada na palavra de Deus, está baseada no caráter de Deus, na firmeza das suas promessas. Então, quem tem fé, tem certeza de coisas que esperam. Quem tem fé, tem segurança e convicção de coisas que vai alcançar, vai obter. É certo, é líquido, certo. Porém, ainda não são vistas. É muito diferente de viver um nível de insegurança, de desorientação, né? De confusão mental, como ocorre hoje no meio da sociedade. Por isso, nesta manhã, eu estou reforçando o fato de que você deve usar o instrumento da fé para conduzir a sua própria vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho e todas as áreas do seu viver. A fé não deixa margem para dúvida, não deixa margem para incerteza, não deixa margem para insegurança, muito menos para o medo. Glória a Deus por isso. Então, nesta manhã, adquira a fé, busque ao Senhor, creia que Ele está perto, abra a Bíblia, busque a palavra de Deus, busque a palavra que vai orientar e consolar e fortalecer a sua vida dia a dia, para não viver nesta pandemia da incerteza, nesta pandemia da insegurança e do medo. Que Deus possa nos abençoar nesta busca e nesta condução, que os nossos passos possam estar firmes e a nossa cabeça levantada a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Por isso, então, vamos orar agora e colocar este culto na presença do Senhor. Vamos dedicar a Ele aquilo que nós viemos fazer, porque o culto é ao Senhor, nosso Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta manhã de domingo, ainda que em tempo de quarentena, mas com alegria e satisfação nos nossos corações, porque podemos estar diante do Senhor, podemos buscar a Tua face, sabendo que o Senhor está perto, sabendo que o Senhor contempla o coração de cada um daqueles que são Teus filhos, daqueles que creem no Teu nome, daqueles que Te adoram em espírito e em verdade, e nós dedicamos este culto ao Senhor. Recebe nesta manhã a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento de que Tu és Deus, único e verdadeiro, e não existe nenhum outro semelhante a Ti. Por isso, o culto, a adoração, o reconhecimento é derramado diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia, graça e a paz do Senhor a todos vocês. Vamos cantar para o Senhor, espero que louvores fluam do teu interior para o Senhor e Deus possa ouvir a tua voz aí onde você está. Você cante conosco, amém. Alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos nós aqui ante Tua presença, Senhor. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos nós aqui ante Tua presença, Senhor. Deus habita entre os louvores do Seu povo. Busca aqueles que
nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos nós aqui, ante tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, entrai em teus atos com gratidão. Aleluia, aleluia, nos dedicamos a ti, Senhor. Deus habita entre os louvores do seu povo. Busca aqueles que o adorem em espírito e verdade. Com as mãos levantadas, com louvores nos lábios, cantamos, dançamos, alegres celebramos. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. E com alegria viemos nós aqui, ante tua presença, Senhor. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos nós aqui, ante tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está aí na sua casa, onde você estiver. Dê glória a Deus nesta manhã. Louve ao Senhor. Rende graças a Ele, porque Ele é bom, muito bom. Deus é bom para nós. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Nos prostramos diante do Senhor, rendemos graças a ti. Queremos agradecer por tudo, pela nossa família. Meu amado irmão, que você esteja ouvindo isto e esteja dando glória a Deus por tudo. Nós vamos cantar uma música falando sobre a família, consagrando a nossa família ao Senhor. Quero consagrar o meu lar a ti, Senhor. Consagra a tua casa, meu amado irmão. Como estão as coisas aí? Faça uma reflexão e diga: Senhor, vem reinar nesse lar. Nós precisamos de ti, precisamos do Senhor na nossa casa. Diga isso para Ele agora e renda-se a Ele. Abra as portas da tua casa para o Senhor. Consagra a tua família ao Senhor. Renda graças ao Senhor porque Ele tem dado sustento. Mas faça uma consagração da tua vida ao Senhor, da tua família ao Senhor. Aleluia. Quero consagrar meu lar a ti, O nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha
minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Consagra o teu lar ao Senhor. Busca a face do Senhor. Busca a face do Senhor e oferece teu lar para Ele. Vai dizendo: eis aqui, Senhor, uma família que te busca, uma família que te serve, uma família que está aos teus pés. Eu te ofereço o meu lar. Eu te ofereço, Senhor, tudo que tenho. Está no teu altar. Eu apresento a Ti, eu entrego a Ti. Consagro tudo ao Senhor. Aleluia. Louvar a Deus oferecendo nossa vida, nossa casa, nossa família. Nós louvamos ao Senhor oferecendo tudo a Ele, entregando tudo no altar. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
venho louvar, venho adorar, venho te ter na minha salvação. Nele eu espero, nele eu confio, de sua palavra vem a direção, de sua palavra vem a direção. Santo caminho por ti quero andar, de suas promessas eu vou desfrutar. O Senhor é comigo e nada me faltará. O Senhor é comigo e nada me faltará. O Senhor é comigo e nada me faltará. Eu agradeço. Aleluia. A glória do Senhor. Toda honra. Pois tu conheces nossa caminhada. Sabe por onde iremos passar. E estamos à frente. Para sempre o Senhor vive. Aleluia. O Senhor é conosco, nada vai nos faltar. Oh, glória a Deus. Para sempre, Senhor, te adoraremos. Para sempre daremos a glória a Ele. Ele é o santo caminho. Vamos andar nesse santo caminho dando glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja se movendo na tua vida, na tua casa nesses dias, e você possa abraçar a tua família. Você está aí confinado aí com a sua família, então você pode abraçá-los, porque você já está aí com eles. Abraça teu filho, abraça tua esposa, dê um abraço gostoso em cada um e diga: nós estamos diante de Deus, estamos juntos na presença de Deus. Nós somos uma família de Deus, nós somos uma célula do corpo de Cristo, nós fazemos parte, você faz parte do corpo de Cristo. E seus filhos, consagra o Senhor. É tempo de consagração, é tempo de buscar, é tempo de ler a palavra, de meditar na palavra, de deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida, transformar as situações, as circunstâncias, de ter fé, de crer que Deus vai fazer o melhor para os seus filhos. Deus vai fazer o melhor para você. Deus te abençoe nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Amados, esta é uma hora para orar. Nós entendemos as lutas e as dificuldades, mesmo à distância, que os nossos governantes têm enfrentado. É uma coisa nova para todos nós. Não é fácil administrar uma cidade, administrar um ministério, administrar um país, em qualquer instância, nessa situação que temos enfrentado.
Por isso nós queremos orar pelos nossos governantes, também pelo Brasil. Nós sabemos dos nossos problemas e sabemos o que falta ao país, o que falta no exercício de uma governança equilibrada, justa e benfeitora para a nação e para o país. Por isso nós vamos colocar estas coisas diante do Senhor. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem, no Brasil nós temos muitas pessoas que temem a Deus, que conhecem ao Senhor, que cultuam e ouvem a sua voz. Mas isso não é de todos. Esta fé não está com todos. E nós esperamos que esse quadro mude. Não é o fato de impingir ou colocar uma religião para as pessoas. Não se trata de religião. Não se trata de um tipo de atividade ritualística ou coisa parecida. Se trata de adquirir uma fé que transforma os nossos corações e que nos eleva acima dos nossos problemas, acima das nossas misérias, acima daquilo que nós temos nos debatido como ser humano e como sociedade. Nem todos sabem, mas a solução está na fé no Senhor Jesus Cristo, ou na fé de um Deus único e verdadeiro, que pode todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, para Ele, tudo é possível ao que crê. E para Deus não há impossíveis. Então, é nesta fé, confiados nesta verdade, que nós buscamos ao Senhor agora. Junte-se a nós em oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por todas as autoridades constituídas que estão exercendo algum tipo de mandato, alguma gestão pública, desde o município até a federação, em todos os 3 aspectos de governo, no executivo, no legislativo e no judiciário. Te louvamos por aqueles, Senhor, que temem ao teu nome e que desejam fazer o melhor em benefício da nação e do povo. Mas também oramos, Senhor, não apenas por estes, mas por todos os presidentes de qualquer ministério ou governo, presidente da República, seus ministros, os governadores, seus secretários, os prefeitos e os seus secretários, todos aqueles que estão imbuídos de autoridade no campo da justiça e também no campo legislativo. Eles são necessários e importantes para desenvolver, Senhor, a vida em sociedade. E nós queremos te pedir uma bênção especial sobre cada um deles. Que o Senhor permita que o temor ao Senhor, o respeito, a reverência ao Senhor e a uma vida justa, honesta, equilibrada, limpa, debaixo de paz e segurança, possa vir e possa ser o desejo de cada uma dessas autoridades. E eles possam cumprir o mandato de cada um. Nesta ótica, pedimos, Senhor, que em suas misericórdias o Senhor venha cobrir como um manto esta nação do Brasil, um manto de justiça, um manto de paz e segurança, um manto de liberdade, e que tudo aquilo que atenta contra a justiça, a liberdade, a paz e a segurança, e também que atenta contra a prosperidade das pessoas, a prosperidade do povo em geral e do próprio país, seja banida, seja removida, seja desfeita. Não prospere, Senhor, a corrupção, não prospere a injustiça, não prospere a iniquidade, sob qualquer forma e de qualquer maneira que se apresente, nem no campo das leis, nem no campo do judiciário, muito menos no campo do executivo. Oramos para que a misericórdia e a graça do Senhor venha sobre as nossas autoridades e eles sejam envolvidos em suas mentes com a sabedoria do alto, que é uma sabedoria equilibrada, de bom senso,
de alegria, de bons frutos. Também oramos, Senhor, pelo país. Livra o Brasil, Senhor, de ir para o buraco. Livra esta nação de continuar sendo espoliada por aqueles que têm se levantado para espoliar não apenas o dinheiro do público, mas as riquezas desta nação que estão acima e abaixo do solo brasileiro. Pedimos, Senhor, que haja uma intervenção do Senhor para que esta espoliação, este caminho de espoliação, de injustiça, de corrupção, de destruição, possa cessar e o Senhor traga novos tempos, novas oportunidades ao povo, aos governantes e a esta nação do Brasil. Levanta o teu nome nesta nação, glorifica o nome de Jesus e exalta a tua palavra na nação do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Continuamos a confiar e a orar até que o Senhor faça esta obra de completo. Aleluia. A paz, irmãos. Eu quero orar com você nesta manhã a respeito de saúde. O Espírito Santo vem me incomodando nesses dias a respeito de algo que não é tão comum a gente dar atenção, né? Esses dias a Mariana de madrugada vem ficando muito inquieta e com sono muito agitado. É própria da idade, mas ela vem ficando muito assustada e frequentemente pela madrugada ela chama por nós. E quando ela vê que a gente está lá, que ela está no quarto dela, ela volta a dormir em paz, mas às vezes à noite isso se repete. Então à noite nós temos orado com ela, para que o Senhor guarde sua mente, guarde as suas emoções, né? Que as coisas que acontecem ao longo do dia não gerem mais apreensão ou ansiedade no coração dela. E o Espírito Santo veio falando comigo a respeito disso, do quanto nós nesse tempo, não só nesse tempo, né, não é uma exclusividade da quarentena, acho que isso acontece com a gente em todo o tempo. Nós deixamos que os nossos pensamentos e as nossas emoções comecem a minar a nossa vida, né? Ao invés de submetermos a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções ao Senhor, nós às vezes deixamos que eles nos levem, nos carreguem com eles, e isso traz mais malefícios ao nosso viver. Às vezes isso traz até danos físicos à nossa saúde, e o Espírito Santo vem falando muito comigo a respeito disso, né? Quando oramos a respeito de saúde, não basta que nós oremos por saúde física, não basta que nós colocamos diante de Deus a doença que está manifesta na vida de uma pessoa, ou os nossos temores com relação a questões físicas, mas também Deus quer que nós coloquemos em submissão a Ele, a nossa mente e as nossas emoções. Nós somos uma coisa só. Não há como falar de mente e coração sem entender que isso tem um impacto na nossa vida física. Então eu queria que você também pensasse nisso hoje, quando fosse orar, a respeito disso, a respeito de saúde, para que o Senhor venha trazer proteção e trazer cuidado a você nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, para que eles possam estar submetidos ao Senhor. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, e a Tua igreja se põe à Tua presença, Senhor, nesta hora. Pai, rogamos ao Senhor, principalmente por saúde neste momento, Deus. Querido Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, as nossas necessidades físicas. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades físicas dos Seus filhos. Sabe aqueles que estão vivendo, Senhor, situação de enfermidade. E, Senhor, colocamos essas vidas na Tua presença, Senhor, rogando que o Senhor traga, Senhor, restauração a eles, Pai. Que o Senhor traga restauração física. Senhor, que o Senhor possa operar milagres na vida dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa usar a vida, Senhor, de médicos, de cuidadores, Senhor, para abençoar a vida dos Teus filhos também. Mas que o Senhor possa levá-los, Senhor, à restauração, Senhor, do seu físico, da sua mente, das suas emoções. Queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, em submissão ao Teu Espírito, Senhor, e à Tua palavra, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Senhor, para que não, Senhor, não sejamos levados por eles, Senhor, mas que sejamos, Senhor,
cuidados pelo Teu Espírito Santo também nesse sentido, Senhor. E não venhamos a adoecer, não venhamos a nos preocupar com o dia de amanhã, não venhamos, Senhor, a viver num turbilhão de emoções, Senhor, longe da paz que excede todo o entendimento, Senhor, mas que o Senhor possa trazer às nossas vidas também, Senhor, plenitude nisso, Senhor, tranquilidade, Senhor, segurança, Senhor, uma vida frutífera nesse sentido também, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, abraça-nos nas nossas necessidades emocionais, abraça-nos nos nossos pensamentos que muitas vezes não controlamos, Deus, e que o Senhor possa, Senhor, trazer direção, Senhor, o Senhor possa trazer um norte às nossas vidas nesse sentido também. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, também as autoridades desta nação que têm cuidado, Senhor, da área da saúde, Senhor, os ministérios, as secretarias, Senhor. Queremos colocar diante do Teu altar os profissionais, Senhor, que estão envolvidos no cuidado das pessoas que estão adoecidas, Senhor. Cuida, Senhor, dessas pessoas, direciona essas pessoas, traz, Senhor, entendimento e discernimento a essas pessoas. Senhor, que as políticas públicas possam ser bem direcionadas e definidas, Senhor, conforme a Tua vontade, em benefício deste povo, desta população, Senhor, segundo as Suas características, Senhor, tão peculiares de saúde, Senhor, e tão diversas nesta nação, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar aqueles que estão cuidando dos outros, que o Senhor possa fortalecer, renovar as suas forças, preservá-los, Senhor, de adoecerem, Deus, em nome de Jesus, que possam ser reconhecidos, Senhor, nas suas necessidades igualmente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te rogamos, Senhor, e Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito, sejam coisas visíveis ou não, Senhor, sabemos que o Senhor está agindo, Senhor, e Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Eu quero te estimular, acaso você tenha vivenciado ou esteja vivenciando nesses dias a ação do Senhor sobre a sua vida, na área da saúde, na área financeira, a testemunhar. Testemunhar agora é diferente, né? Tem que ser também via mensagem, pelo Facebook, aos irmãos de várias formas. Então não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, amém? A paz. Paz, queridos. Eu vou orar junto com vocês. Eu quero que vocês orem realmente comigo. Se coloquem diante do Senhor neste momento. Pela sua vida financeira. O que me ocorreu nesta manhã, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é o que está em 2 Reis 4, a história daquela mulher, viúva, que foi até Eliseu. Por conta de problemas e dívidas, na verdade dívidas, ela não tinha como pagar. E quando ela recorreu ao profeta por ajuda, ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Hoje talvez você também não tenha nada além de algo pequeno, ou que você considere pouco, como uma pequena vasilha de azeite. Pode ser a sua renda financeira que tenha diminuído, pode ser só o seu... não sei. Você tem alguma coisa, é isso que eu quero colocar diante de você. Você tem alguma coisa. Então apresente isso diante do Senhor nesta hora junto comigo. Porque o Senhor pode fazer transbordar e multiplicar o azeite. E nada vai faltar na tua casa. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque tu és um Deus de provisão, um Deus de cuidado para aqueles que te invocam. Quem se achega ao Senhor, pedindo por socorro e por ajuda, não encontra ouvidos fechados, nem portas fechadas. Mas aquele que te busca com o coração quebrantado, com verdade, com sinceridade de coração, encontra o Senhor, encontra refúgio, encontra socorro, encontra provisão, encontra o teu agir sobrenatural, fazendo transbordar o azeite, como o Senhor fez aqui para esta viúva. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, o que temos em nossos lares, o nosso trabalho, o nosso sustento, e o fruto do que vem desse sustento, desse trabalho. Vem, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar, e faz transbordar, Senhor, o fruto deste trabalho, faz transbordar o azeite nos lares. Eu oro no nome de Jesus.
Eu oro para que, ó Deus, aqueles que julgam que tem pouco, possam ver este pouco diante do Senhor como o Senhor vê. O Senhor vê ali provisão e o Senhor vê sustento, e o Senhor pode multiplicar. Alguns estão simplesmente com dívidas e não sabem como sair dessa situação, mas o Senhor é provedor, o Senhor é o escape. E vem, Senhor, nestes dias, trazendo solução e escape. Vem, Espírito Santo, ensinando, trazendo criatividade, trazendo direção para todo o trabalho. Vem, Senhor, abrindo portas para os teus servos, para as tuas servas, para que nada, Senhor, em suas casas falte. A tua palavra diz que o salmista diz que, Senhor, os leões podem até passar fome, mas ele nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida do justo, porque o Senhor não fecha os teus olhos e nem fecha as tuas mãos para aquele que te busca e te procura. Então, nesta hora, Senhor, buscamos a Ti, buscamos o Teu agir sobrenatural sobre as nossas finanças. Traz portas abertas ao Teu povo, traz, ó Deus, o multiplicar dos recursos, para que haja abundância não só nos lares dos Teus filhos, mas também abundância, Senhor, para compartilhar, para semear e abençoar aqueles que estão ao seu redor e precisando, Senhor, também de uma bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos na presença do Senhor e bom estar novamente falando para cada um de vocês, na esperança de que nessa caminhada que estamos fazendo para crescer no Senhor e aumentar a nossa fé no Senhor, essa caminhada realmente nos leve a uma fé poderosa e operosa no Senhor nosso Deus. Nós queríamos repartir algumas coisas com vocês nessa manhã, porque estamos vivendo momentos muito difíceis na Terra, como tem sido dito aqui, e o Senhor já nos falou de várias maneiras nessa manhã. Nós queremos dar continuidade a isto. Então, estamos querendo entender cada vez mais o que é esse mundo espiritual, entender mais ainda de Deus, porque temos falado com vocês que à medida que conhecemos a Deus, e o conhecimento realmente de Deus é que nos dá a convicção e a certeza, ou a fé, de que vamos ser abençoados, já somos abençoados, vamos receber pela nossa fé livramentos e bênçãos para a nossa vida, e uma resposta realmente do Deus eterno. Então, lembrando aos irmãos, e é principalmente isso, que precisamos crer. Ok. Precisamos crer num Deus que existe. E não só que existe, mas que Ele é poderoso. E que faz todas as coisas, e tem condições de fazer todas as coisas. A palavra dele revela que Ele é um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, e cria o visível do invisível. Então Deus é realmente um Deus poderoso. Agora, Deus estabeleceu que esse funcionamento é pela fé, foi Ele que estabeleceu. E é interessante que, ao compreendermos isso, a gente tem que andar por fé realmente. A moeda de Deus que Ele colocou foi essa fé. Não foi esforço humano, nem capacidade humana, mas para se relacionar com Ele e viver uma vida vencedora, Ele colocou que funciona debaixo da fé. Então nós estamos caminhando para isso. Nessa manhã eu queria ainda continuar nisso, falando para vocês algumas coisas interessantes. E à medida que vamos falando, eu creio que a fé vai tendo um conhecimento maior e a gente vai conseguindo funcionar melhor nisto. Eu gostaria de começar como se fosse no final realmente da palavra, e depois voltar e conseguirmos entender algumas coisas.
Nós temos uma missão. Deus nos comissionou como corpo de Cristo, hoje na terra, como que ocupando o lugar de Cristo, dando continuidade ao ensinamento e às revelações daquilo que Ele fez por nós e levando essa mensagem ao coração das pessoas. Então, nossa missão, ela pode ser de uma maneira bem resumida, mas dizendo para você que anunciar a salvação em Jesus Cristo, que o evangelista Marcos, ele coloca isto, dizendo, ide por todo mundo, a palavra de Jesus Cristo, ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, ou será condenado em algumas traduções. A outra colocação também que o próprio apóstolo Paulo nos faz, está em Efésios capítulo 4, versículo 1, onde ele diz que nós devemos viver de acordo com a vocação com a qual nós fomos chamados ou colocados. Nós temos uma vocação e nós temos que viver de acordo com essa vocação. Então, essa missão faz parte realmente da nossa vida. E essa vocação é de servir a Jesus e é uma vocação também voltada para ter vida eterna, de estarmos com Deus sempre e para sempre. Faz parte dessa vocação realmente da nossa vida. Outro aspecto é que enquanto estamos aqui na terra, nós temos uma luta, como já temos falado, nós estamos numa batalha espiritual, numa luta, e uma luta constante contra Satanás. Satanás que veio matar, roubar e destruir, embora o texto fala sobre ladrão, mas nós fazemos um paralelo nisso. Satanás se apropriou indevidamente daquilo que que Deus criou e acabou apropriando o homem nessa situação. Depois, então nós temos que ver Paulo escrevendo sobre isso, dizendo que nós estamos numa luta realmente contra esse ser maligno e aqueles que junto com ele se rebelaram contra Deus. Mas ao se rebelar, levaram o homem também a uma rebelião e dominaram sobre o homem e faz o homem praticar aquilo que é contrário a Deus. E parece, que ele tem um prazer de afrontar Deus, de querer desmentir Deus, de querer dizer que Deus não é o único, e os homens têm direito de serem iguais a Deus. Então há uma atuação muito forte do maligno. E nós precisamos ter uma batalha espiritual, estamos nisso, para não aceitarmos essas seduções e essas colocações que ele faz. Uma outra coisa a respeito da nossa missão, e também eu considero isso como uma missão realmente, aqui na terra nós precisamos desfrutar das bênçãos celestiais, das bênçãos de Deus. Paulo também escrevendo sobre isso, ele diz que nós não devemos nos privar da graça de Deus. É muito importante então entendermos que quando Deus realmente nos criou, Ele nos criou para uma vida abençoada. E tudo que Deus fez no final de toda a criação, e principalmente depois de ter criado o homem, Ele diz, é muito bom. Então, nós temos que tomar esse princípio de vida, de que é uma missão de Deus para nós também, vivermos as bênçãos que Deus nos deu, participarmos e buscarmos dessa bênção, acreditarmos nessa bênção. Se tivermos um conhecimento disso, vamos entender que Deus tem alegria e prazer que o homem viva bem, viva corretamente, viva as bênçãos que Ele deu. Não podemos simplesmente viver a vida humana e passar a nossa vida e morrermos aqui sem termos desfrutado uma vida agradável, uma vida boa, uma vida de relacionamento com Deus e também uma vida abençoada e feliz aqui na terra. Se estamos vivendo uma vida sem esse sentido, sem essa existência, temos que buscar rapidamente viver uma vida abençoada. Uma vida abençoada também é uma vida sem medo.
estamos aí, como já foi dito, insuflados e apavorados com a situação que está acontecendo no momento. Mas é interessante que Jesus, quando fala disso, ele diz assim: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, então levantai os vossos olhos e alegrai os vossos corações, porque a vossa redenção está perto. Jesus parece que tinha uma visão diferente do que a gente tem, né? Ele diz que quando as coisas começassem a acontecer como estão agora, ele tinha uma visão diferente. Ele já via a proximidade da sua volta. E é isso que nós estamos percebendo. Então, ao vivermos o medo, estamos vivendo sem essa vida abençoada de Deus, sem essa vida de vitória realmente em Jesus Cristo. E Ele nos leva e nos fala que nós devemos então acordar. Acorde dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos acordar no meio de toda a situação. E quando fala acorda dentre os mortos aí, está falando realmente de toda a humanidade, ainda que viva, que nós estamos vivos aqui, mas está sendo colocada como uma humanidade morta, em termos de que ela não tem vida em si mesma, ela não tem vida eterna, vai acabar. Então ele diz, acorda no meio de tudo isso, e olhe para Cristo. Cristo vai te esclarecer exatamente do que é a vida realmente com Deus, a vida eterna. É muito interessante nós nos levantarmos e, pela fé, invocarmos a Deus e buscarmos as bênçãos. Eu estou falando num texto que está em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que muitos consideram como a chave realmente para uma vida de fé, onde ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, nossa vocação também é vivermos uma vida abençoada. Também Gálatas capítulo 3, versículo 14, está falando realmente de vivermos uma vida vencedora, uma vida abençoada. Uma outra questão também que eu gostaria de deixar com você, e agora também é uma questão de Deus, por isso eu vejo que Deus tem o desejo, e no coração dele, na mente dele, já estava o pensamento de nos abençoar e dar uma missão, e termos uma missão. Agora essa missão é além do aspecto da terra. Essa é uma missão de um alto grau e nível extraordinário, porque em Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 12, Paulo está falando que Deus deu a conhecer a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos para conosco, que estava escondido desde antes da fundação do mundo, estava oculto no coração de Deus. Nenhum principado e potestade, ou seja, nenhuma autoridade espiritual sabia do que estava realmente no coração de Deus. Paulo está então escrevendo sobre isso e olhando então para as autoridades espirituais. Não estou falando aqui da terra, estou falando das autoridades espirituais, como Paulo coloca. Ele diz que como essas autoridades, essas potestades não sabiam o que estava realmente no coração de Deus, como já foi lido o texto aqui que Paulo também fala. Quem conheceu a mente do Senhor e a sabedoria dele e a profundidade de Deus, quem realmente conseguiu entrar, ninguém conseguiu, estava oculta. Então Deus diz na revelação que Paulo traz que pela igreja, pela tua vida, meu irmão, pela união da sua vida com os outros irmãos em Cristo, que formam esse corpo do Senhor, e um corpo de vida eterna, um corpo onde recebemos a vida eterna, Deus, através da igreja, revelou o que é que estava no interior dele, nas profundezas dele, e que estava oculta, e ele passa a revelar por meio da igreja para todas essas autoridades
o que é que estava dentro do seu coração. E o que é que realmente estava ali dentro? Que ele haveria de criar um corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e que para ele, por ele, são todas as coisas, e que esse corpo, junto com esse cabeça, com esse Filho, que é Jesus, ele iria governar e reinar sobre tudo quanto Deus tem, o que Deus é, e o que Deus cria, e coisas ainda que Deus vai criar, e coisas novas. E Deus diz, revelando por Jesus Cristo e revelando pelo seu Espírito, mostrando agora para todas as potestades e autoridades que esse era o projeto de Deus, que isto era o que Deus realmente intencionava, o que Ele queria fazer. Então nós temos uma missão, que essa é uma missão que Deus, é de Deus essa para nós, e que é Ele que faz, e é Ele que dá vida, e é Ele que dá condições dela existir. Então, nessa manhã, estamos chamando a sua atenção para que você acorde e olhe diferente. Não olhe mais para a vida humana. Cuidado muito com os sentimentos e os pensamentos. Cuidado com as emoções. Nós não fomos chamados para viver as emoções do mundo. Elas são boas e agradáveis, as boas, né? As emoções, os pensamentos, os sentimentos que são de alegria, de felicidade, são boas. Mas eu quero te dizer que Deus nos chamou para algo muito maior do que simplesmente vivemos essas coisas humanas. E é isso que a gente nessa manhã também quer caminhar com você, mostrando que nossa missão, aquilo que Deus fez conosco, é muito mais além daquilo que podemos imaginar ou pensar, mas que Deus pode e traz bênçãos acima de todas essas coisas. Então, para compreendermos um pouco isto, a gente tem que lembrar que o homem foi criado para viver na terra, ele é da terra, e Deus o criou de uma maneira trina, embora eu sei que alguns pensem um pouco diferente disso, mas nós vamos seguir essa linha. Assim como Deus é trino, Deus também, em toda a natureza, sempre coloca a formatação e tudo que existe baseado em 3 partes sempre. Não vamos entrar nesses detalhes, mas essa é uma realidade daquilo que Deus foi criando. E quando o homem deixa essa terra, ele não é mais trino, ele perdeu o corpo. Por isso também a palavra diz que Deus tem um outro corpo, um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo eterno, que é o corpo que Jesus Cristo recebeu. Ele é o primeiro da ressurreição, ele é o primeiro que recebeu esse corpo, e esse corpo vai ser dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que anda com o Senhor Jesus Cristo, e aí nos tornaremos completos novamente. Só que esse corpo já é um corpo para viver o aspecto celestial, já é para viver a nova vida que Ele determinou, e esse é um segredo de Deus que estava guardado no seu coração, de fazer o homem alcançar a salvação e alcançar essa vida eterna, essa vida celestial, essa vida de uma outra dimensão que a gente não tem ainda um conhecimento. João, escrevendo na sua carta lá em 1 João, ele está falando que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifestado aquilo que vamos ser. Nós ainda vamos saber aquilo que nós vamos alcançar. Vamos voltar um pouquinho para entender também isto. Como é que é essa vida, é isso que Deus preparou para nós. E é esse caminho que nós estamos seguindo, e a nossa fé tem que estar voltada. Por isso falei dos sentimentos, das vontades humanas, dos pensamentos humanos, que nós temos que olhar diferente, olhar para a vida eterna, olhar para o alto, e saber que a palavra diz que nós devemos pensar nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. É lógico que temos que viver a nossa vida aqui, mas nossa vida é finita, mas há uma vida eterna. Então, para compreender esse mundo todo, e tudo isso que Deus é, o que Ele fez, eu queria começar a dizer para você que Deus, a palavra de Deus diz que Ele habita
num lugar inacessível, num lugar que não se pode chegar. E é interessante esses aspectos, e voltar então um pouquinho, por exemplo, usando o livro de Jó e Gênesis para falar um pouco sobre isso. Em Gênesis diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e deles nasceram gigantes, e homens que foi uma mistura entre o espiritual e o material, e o natural, material. Eu sei que alguns discordam disso, pensam diferente. Eu não vou ficar discutindo se é certo ou errado. Eu quero apenas lembrar que a tradição judaica, o judaísmo, sempre apontou para isso desde o começo. Depois, lá pelo século IV, é que nós começamos a ter uma mudança nisto, quando o conhecimento, o pensamento a respeito da espiritualidade dos anjos, nesse século IV, os padres, então, não vou discutir se é errado ou não, mas os padres começam a interpretar que filhos de Deus, descrito ali, está se referindo à descendência de Sete, que é um filho de Adão com Eva e que seguiu um caminho temente a Deus. Esses seriam os filhos de Deus, e os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, aquele que pecou e se afastou de Deus e andou longe de Deus. Então, essa mudança nessa interpretação vem a partir do século IV, mas a tradição judaica, o judaísmo, entendia como sendo realmente os filhos de Deus como anjos. Eu estou chamando a sua atenção para isso apenas para mostrar que o mundo espiritual, ele é real, e há seres realmente espirituais, há seres existentes realmente, e que a palavra de Deus diz que eles são acima dos homens, eles são superiores aos homens. Então, também nós entendemos isso pelas Escrituras. Eu vou dar alguns textos para vocês marcarem e poderem ler depois. Por exemplo, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 7, Jó no capítulo 2, versículo 1, 38, versículo 7, Jó 38, versículo 7, em Gênesis 6, de 1 a 4, no Salmo 29, versículo 1, no Salmo 82, versículo 1, e no Salmo 89, versículo 7, está falando dessas partes espirituais, e também está falando da superioridade que esses seres espirituais têm em relação, ou tinham em relação ao ser humano. Também falando para vocês que esses seres espirituais, eles são superiores aos homens, eles constituem a corte de Yahvé, a corte de Deus, e seu conselho. Então, Deus tem uma corte ali, e tem conselheiros ali. E parece estranho falar isso, mas você tem 24 anciãos com coroas nas suas cabeças, eles reinam, eles governam. Então, só que o que dá a entender, e é interessante isso, que nessa existência toda, de vez em quando Deus vinha estar com eles. Não é, dá a ideia de que não é constantemente presente todos esses seres junto de Deus. Não há uma ideia de que esses seres, que Deus está sempre ali. Por exemplo, Apocalipse diz que houve um momento nos céus que se fez um silêncio por meia hora, e dá ali a entender e mostra que é o momento em que Deus estava se achegando ali. Então, dá a entender, a impressão de que toda essa corte, esses conselheiros, toda essa existência espiritual são de uma outra dimensão, estão na presença de Deus, e Deus de vez em quando, não sei quanto é esse de vez em quando, mas ele reúne esses seres ou dá instruções, ou então de alguma maneira ver como é que as coisas estão caminhando. E a gente pode entender, enxergar isso de uma maneira um pouco mais clara quando a gente olha para Jó no capítulo 1, versículo 6, que diz assim que
Mas antes de falar um pouco disso, vamos pelo menos entender um pouco de Jó, porque muitos acham que Jó foi apenas algo fantasioso, e não é bem assim. Supõe-se que Jó, e a Bíblia dá a entender que realmente um ser que acabou existindo. Então, Jeremias, no capítulo 49, versículo 7, também em 1 Reis 5, de 9 a 11, fala desse lugar em que Jó vivia, que era um lugar de pessoas célebres, de pessoas muito capacitadas, bastante inteligentes e de uma celebridade muito grande. Então, essa existência de Jó, provavelmente, ele está nos confins da Arábia, existia nos confins da Arábia e no país de Edom. E essas descrições vão falando sobre ele. Nesse momento, nesse livro, ou nesse escrito, é que nós sabemos da experiência de Jó, do que ele passou, e é nessa situação em que diz assim: vindo os filhos de Deus se apresentarem diante de Deus, entre eles também veio Satanás. Então, a gente percebe nisto, e em outros textos também, que esses filhos de Deus não são homens, embora também as Escrituras chamam Israel de filhos de Deus, mas essa categoria, esses seres, eles estão numa outra dimensão, não são humanos como nós. E diz que quando eles vêm, eles vinham se apresentar diante de Deus. Então há um momento em que eles vêm à presença de Deus, eles conseguem estar ali com Deus, não sei se ver Deus face a face, mas eles conseguem estar ali, pela descrição que nós temos em vários lugares da Bíblia, e entre eles vem Satanás. O homem não vivia isso, não fazia parte disto. O homem não é dessa categoria, o homem é humano, ele é feito dos elementos da terra. Adão não vivia na presença de Deus. É interessante notar que em Gênesis mostra que Deus é que caminhava pelo jardim. Deus é que estava ali, Deus é que vinha ali. E diz que num dos momentos que ele veio ali, Adão e Eva, depois de terem errado, terem se vendido a Satanás, diz que eles ouviram os passos de Deus andando pelo jardim e temeram, e aí se esconderam. Agora, isso eu estou falando para mostrar que o ser humano, ele não vive na presença de Deus. O Espírito de Deus esteve entre nós, entre os homens, lá no começo, mas Deus falou, não vai mais contender, quer dizer, o que Deus fazia pelo Espírito dele para procurar orientar o homem, Deus falou, não vou fazer mais, porque o homem é carne, ele não quer saber disso, né? Como já falamos, está escrito na palavra. Então, estou abordando isso, dizendo que o homem não tinha isso. Nós não éramos dessa categoria. Agora, isso é interessante para a gente compreender, porque o que Jesus Cristo fez é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, porque a gente pensa em Jesus Cristo no aspecto de perdão dos pecados, e é verdade. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Então, olhando agora para Jesus, vamos lembrar também a respeito de Adão, porque a Bíblia diz que ele foi criado dos elementos da terra, do que existe aqui, e Deus soprou nele o fôlego de vida. Então ele passou a ser uma alma vivente, ele passou a ser alguém que vive, mas vive na terra, é para a terra, e ele se tornou uma alma vivente. Por ele mesmo ele não pode dar esse espírito de vida para outro, isso vem de Deus. A Bíblia diz que quando um ser é formado, esse fôlego de vida é Deus que sopra, é Deus que dá. Por isso muitos hoje estão lutando muito contra esse problema do aborto e de querer colocar uma lei aceitando isso, porque entendem que no momento que um ser é formado, na medida que você cria a junção dos elementos de um homem e de uma mulher,
o fôlego de vida. Deus já manda o fôlego de vida. Então, já está ali o fôlego de vida. Apenas a alimentação que é feita ainda pelo cordão entre o feto e a mãe, entre os dois corpos ali. Mas o fôlego de vida já está, já é uma vida presente. Porque o fôlego de vida, assim como foi feito com Adão, já existe ali. Agora, quando a palavra de Deus está falando desse aspecto, Paulo está descrevendo isso em 1 Coríntios capítulo 15, que é extraordinário para lermos e compreendermos isto. Ele fala sobre isso e ele diz uma coisa interessante, diz assim que o último Adão, que no caso é uma representação realmente das duas situações do homem da terra e o homem espiritual, ele diz que o último homem, o último Adão, que seria o segundo homem, ele é dos céus, ele é celestial, ele não é da terra. Então Jesus veio, se tornou homem como nós, mas na sua ressurreição ele volta a assumir a parte celestial, a viver, e ele recebe um novo corpo para isso. Então, Paulo está escrevendo isso, ele diz que esse último Adão, ele é espírito vivificante. É diferente de alma vivente, de um ser vivente. Ele é espírito vivificante, é aquele que dá vida. E essa vida eterna, essa vida já de uma outra dimensão, de um outro lugar, está em Cristo Jesus. Não existe isso, e essa passagem, se não existisse a vinda de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que é espírito vivificante, é aquele que tem a condição de dar vida, Essa é uma realidade. O que então Paulo está falando e mostrando a respeito de Jesus Cristo? Que nós passamos então de um nível material, natural em Cristo Jesus para um nível espiritual. Em Cristo Jesus, Deus fez um homem espiritual. Ele deu um corpo espiritual. Nós estamos ainda aqui na terra, e Jesus disse, olha, vocês estão na terra, mas vocês não são daqui, como eu também não sou daqui. Nós estamos aqui, mas dentro de nós já existe uma semente colocada, e essa semente já é plantada, já é semeada para um novo corpo, para uma nova vida. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15 de uma maneira muito clara, como nós semeamos isso. Então, o que eu chamo a atenção de você nessa manhã é que quando você vem para Cristo Jesus, não é que você tem que ter orgulho e vaidade, porque Deus não é assim, também não é isso que Ele tem para nós, mas você tem que começar a perceber que você já é diferente realmente. Você é um corpo como todo mundo é aqui na terra, você tem um espírito, tem uma alma, você tem sentimentos, você tem pensamentos, mas lá dentro de você existe algo que é novo, que é uma nova criatura, que foi colocada em você e que você não é mais dessa terra. Você, ao nascer em Cristo Jesus, você nasceu para viver no reino celestial. Isso é tão extraordinário que tem que nos levar a uma comunhão e um relacionamento com Deus. E agora acrescentando um pouco mais dessa palavra, para que você perceba que a diferença ainda entre os anjos e nós, é que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes e nós estamos constantemente na presença de Deus. Nós temos livre abertura para a presença de Deus. Há uma diferença. Os anjos podiam estar na presença de Deus à medida que Deus os recebia, à medida que Deus os reunia e falava, bom, vamos fazer uma reunião. Mas conosco é diferente. A Bíblia diz assim que em Cristo Jesus nós já temos livre acesso. Paulo escrevendo sobre isso diz que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos ousadia em entrar na presença de Deus. Então eu queria que você compreendesse isso e deixasse muitos dos sentimentos humanos. E quando vem alguns sentimentos que são de tristeza, de abatimento, de desânimo, você compreendesse isso e saber que esse não é o sentimento que vem da parte de Deus. Não é o sentimento que foi colocado em você numa nova criatura que você é. Deus nos colocou uma vida nova. Deus colocou um espírito de vida em nós. Não apenas uma alma vivente.
mas o Espírito de vida. O Espírito dele está em nós e vivificou o nosso espírito. Nele nós temos vida, e vida em abundância, vida eterna. E nós temos acesso. Eu queria finalizar essa palavra dizendo isso para você. Nós temos acesso à presença de Deus. No meio das circunstâncias, das situações, no meio dos medos, das inseguranças, no meio do pavor que vivemos aqui nessa terra, você tem acesso à presença de Deus. Eu tenho acesso à presença de Deus. Eu posso falar com Deus. Eu posso repartir com Deus as minhas aflições, as minhas dificuldades, os meus problemas. E saber que Ele é poderoso para... E é isso que Ele veio fazer. Ele veio intervir, Ele veio salvar-nos. Ele veio nos dar a vida eterna e a vida em que Ele soluciona os problemas. Ele socorre o aflito. Ele socorre o necessitado. Ele não é um Deus que largou a sua criação. Ele não é um Deus que abandonou a sua criação. Ele deu salvação para a sua criação. Ele viu o que fizemos, viu que ficamos escravos, mas não deixou a coisa assim. Aquilo que estava oculto no coração dele e que os anjos e as potestades do ar, as autoridades não sabiam. Estava lá dentro dele, escondido. Ele revela em Cristo Jesus, faz existir em Cristo Jesus, te chama realmente para dentro dessa vida eterna, essa nova vida, essa nova criação. Por isso está escrito, todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Também está escrito, aqueles que receberam a nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Isso estava oculto, mas foi revelado. Por isso também o Espírito Santo, escrevendo sobre isso, orientando os seus servos, diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu aos pensamentos do homem, aquilo que o coração do homem não conheceu. E se ficar só nisto, vai ficar no mistério, vai ficar no distante, no longínquo. Mas se continuarmos lendo o texto, diz assim: mas ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Então o Espírito de Deus em nós vai nos revelando isso. Eu quero falar aqui, eu estou falando coisas que estão na Bíblia, você precisaria, lógico, conhecer e estudando e entendendo isto. Talvez você esteja ouvindo, conheça até mais do que eu, mas é uma coisa que eu gostaria de repartir com você que é do meu entendimento. Você não precisa entender assim. Mas a Bíblia diz que Satanás é mentiroso desde o princípio. Mas dá a entender que estava oculto isso. Embora Deus conheça todas as coisas, mas dos outros seres que não têm acesso à intimidade de cada um, assim como não temos acesso à intimidade do ser humano, eu não tenho acesso à sua intimidade, só você se conhece e só Deus realmente que conhece realmente você. Eu posso tentar te conhecer pelos seus comportamentos e o seu falar, os seus tipos de pensamento que você expressa, mas mesmo assim eu não consigo te compreender. Ali estava Satanás no meio de todo aqueles seres. Ninguém sabia o que estava lá dentro, mas Deus sabia o que estava lá dentro. Mas para mim eu tenho que o momento em que Satanás se revelou quem ele era, foi exatamente no momento em que, lá no Éden, ele passa a falar com a mulher e com o homem, para que eles não acreditem em Deus, para que eles pequem, para que eles adquiram conhecimento. Porque se olharmos a conversa ali, você vai ver que Deus diz assim para Satanás: por que você fez isso? Por quê? Maldita és. Maldito é você. Então, olhando esse aspecto, aí ele traz toda a humanidade, a escravidão, a condenação, a não aceitar Deus, a pensar que Deus é mau, e lá dentro de Deus, porque Deus já sabia tudo isso, Deus vem e coloca algo dizendo:
no coração dele e revela em Cristo Jesus: eu estou fazendo um novo homem. Não mais como o primeiro Adão, mas um novo homem em Cristo. Naquele que você aceitou, meu irmão. Naquele que você abriu o coração para aceitar. E quando você fez isso, você estava dizendo para Deus: eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu aceito essa nova criação. Eu quero fazer parte dessa nova criação. E essa criação, ela é cheia das bênçãos de Deus. Nela não há condenação. Por isso, Paulo dizendo que pelo sangue derramado, por aquilo que Jesus fez, nós temos acesso à presença de Deus. Meu irmão, você tem acesso. Não se prive da graça de Deus. Clame ao Senhor. No meio de circunstâncias e situações, clame ao Senhor. Invoque, conforme está escrito. Ele faz abundantemente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele é o Deus que tem muito mais do que podemos imaginar ou pensar para nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te, lança logo fora o medo, a insegurança, põe o seu clamor ao Senhor, e mesmo no medo da morte, mesmo no medo das situações do amanhã, que não sabemos como é, você tem uma porta aberta de entrada exclusiva, de entrada direta com Deus, para falar com Deus, para derramar o seu coração diante de Deus e saber que Ele te ouve, te escuta e que não vai te desamparar e vai se cumprir sempre o que Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus e que você tome essa posição de saber isto e de tomar essa posição e de saber, como diz os próprios anjos aos homens que foram lá em Apocalipse, João, quando foi se curvar e foi se ajoelhar diante do anjo, o anjo vira para ele e diz: não, porque eu sou um conservo seu, eu sou um igual a você. Mas lembrando que antes, quando Deus coloca Jesus no mundo, diz assim: e Ele o fez um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento que Ele precisaria passar, um pouco menor que os anjos. Mas Deus o elevou acima de tudo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A este Jesus, Deus o ungiu. A este Jesus é o nosso cabeça. A esse Jesus é que fez com que fôssemos reis e sacerdotes de uma nova criação, para estarmos sempre na presença de Deus, para conversarmos com Deus, para termos a liberdade de conversar com o Ser Supremo, com aquele que é o maior, com aquele que não tem igual, conversarmos com Ele, em Cristo Jesus, não de igual para igual, porque nós somos pecadores e sempre dependemos do sacrifício de Jesus. Jamais poderemos entrar e falar com Deus face a face por nós mesmos. Sempre está a presença de Jesus, sempre está o sacrifício de Jesus, sempre está o fato de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Mas Deus está sempre aberto para ouvir e para responder a nossa vida. Seja qual for a situação que você está passando, meu irmão, levanta a tua vida, levanta a tua fé, levanta a tua oração, levanta a tua conversa, levanta a tua comunhão com Deus e creia, Ele te ouve e jamais deixará de te escutar. Deus te abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Ó profundidade das riquezas. Nós ouvimos este texto bíblico hoje também. O apóstolo Paulo reconhece que quem primeiro deu a Deus e depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia.
Profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, qual insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Deus é muito bom, Deus é extraordinário, Deus está a nosso favor. Nós queremos te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo, nós clamamos isso, que o Espírito Santo vivifique a palavra do Senhor em nossos corações. Querido Deus, nós te buscamos em nome de Jesus, numa plena certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que estamos na tua presença. De que por Jesus Cristo já vivemos na tua presença, já estamos nas regiões celestes. E para que o Senhor confirmasse isso, o Senhor selasse isso, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, Pai. E o teu Espírito Santo está em nós. E em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos que dos céus desçam as suas bênçãos sobre o teu povo. E em toda a terra, em todo lugar que se invoque o teu nome, se abra os céus e o Senhor derrame a sua bênção. Haja livramento do mal,
Não nos deixe cair em tentação. Guarda-nos do mal, guarda-nos do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dê saúde mental, emocional. Os nossos pensamentos sejam elevados e sejam pensamentos que têm graça, unção, virtude. Pensamentos gerados pelo Teu Espírito, ó Deus. Abençoa o Teu povo, guardando o Senhor em todo lugar que for. E abençoa o Teu povo também materialmente, Senhor. Que nunca lhe falte a bênção, como já foi pedido ao Senhor nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma semana abençoada, Deus, para cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. E assim que Deus te faça, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém e amém.